Ei, meus amores, hoje eu acordei depois de sábado, domingo de aniversário do meu filho, segunda de feriado, terça-feira hoje, acordei com a casa inteira pra arrumar, uma loucura, mas eu vou gravar um vídeo agora pra vocês que eu achei super interessante. Eu fiz um Reels no Instagram perguntando pra vocês aqueles livros que mais deram ressaca literária em vocês, né? E aí eu tive muita pergunta por DM, pergunta lá mesmo nesse Reels, perguntando o que era ressaca literária. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Vou fazer uma breve explicação do que é ressaca literária e vou indicar alguns livros para tirar a gente da ressaca literária, tá? Eu vou fazer uma seleção mais atualizada de alguns outros livros para tirar a gente da ressaca literária. Eu vou explicar agora um pouquinho o que é a ressaca literária. Então, gente, assim, pra mim, a ressaca literária é o período de tempo que a gente não consegue ler nada depois de ter lido um livro que mexe demais com a gente. Então, que mexe com as nossas emoções. Então, não é depois de um livro ruim, não é isso. Muito pelo contrário. Pra mim, eu não tenho ressaca literária com livro ruim. Eu tenho ressaca literária com livro muito bom. Livro que mexeu muito com as minhas emoções, que me fez refletir muito. Livro que não acaba quando termina, né? A gente tem essa expressão porque, na verdade, a gente termina de ler o livro, mas aquele livro ecoa, fica ecoando na nossa cabeça, faz a gente refletir por diversas questões, né? E são livros que mexem demais com a gente. Então são livros que fazem a gente chorar, são livros muito emotivos, muito duros, que têm situações muito difíceis de serem digeridas na leitura. Então geralmente os livros que deixam ressaca literária são esses livros mais densos, mais difíceis de serem lidos, não só pela questão estética e literária, mas também pela temática, né? Principalmente para mim, a temática. Se é uma temática muito dura, uma temática que me faz chorar, uma temática que me faz refletir bastante, esse livro pode saber que vai me deixar com uma ressaquinha literária. Então, gente, ressaca literária não é algo que é ruim. Às vezes a gente precisa daquele tempo ali até para amadurecer aquela leitura que a gente fez, sabe? Então, é isso, basicamente a ressaca literária é isso. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho a seleção de livros que eu fiz aqui na minha estante mesmo. Peguei rapidinho alguns livros aqui na minha estante, que são livros que eu acredito que vão tirar vocês de qualquer ressaca literária, tá? Então, bora! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista bibliófila que mora na Inglaterra. E hoje, gente, como vocês já viram aí no inicinho, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Eu selecionei na minha estante alguns livros que eu acho que você consegue sair da ressaca literária. Olha que delícia, né? Como eu disse aí, a ressaca literária não vem depois de um livro ruim, muito pelo contrário. Geralmente ela vem depois de um livro muito bom. E a gente demanda esse tempo inicial, esse tempo de reflexão, mas caso você esteja num período muito longo aí de ressaca literária, o ideal é a gente pegar um outro livro. Tem alguns elementos aí que façam a gente sair dessa ressaca literária e mergulhar de cabeça nessa nova história. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, deixe o seu curtir, que isso é muito importante. Aqui no canal você vai encontrar um monte de conteúdo literário, conteúdo sobre a leitura criativa, sobre biblioterapia, sobre as minhas leituras, né, as minhas experiências literárias e também sobre as minhas andanças pelo mundo, tá? Toda viagem que eu faço por aqui, ou no Brasil, ou lugares mais longe, eu trago para vocês também, para vocês ficarem um pouquinho pertinho de mim. Então deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo e bora lá para essa relação de livros para sair da ressaca literária. Bom, o primeiro que eu separei aqui é um livro recente que eu li e que ai, gente, eu adorei esse livro.
Eu estou falando de Operação Paixão. É um livro contemporâneo, né, da editora Arqueiro. Ele foi lançado recentemente. Carly Walker, que é a escritora, né? Deixa eu ver se tem aqui a carinha dela para mostrar para vocês. Essa é a carinha dela. E esse livro, gente, é o seguinte... A nossa protagonista aqui, a Sydney, ela é uma agente do FBI, né? E aí, gente, ela foi incumbida e ela foi chamada por um serviço secreto justamente com a irmã dela. Na verdade, é para pesquisar aí, para investigar o noivo da irmã dela, que parece que é um bandido, assim, de altíssimo escalão aí, um bandido que faz grandes assaltos nos Estados Unidos. Então ela vai investigar secretamente esse noivo da irmã dela, que ela acaba de conhecer. E aí, gente, tem um guarda-costas desse noivo, que é o Nick, se não me engano, é Nick o nome dele. E aí, gente, vocês já podem imaginar que vai ter um trelelê aí, né? Eles vão começar a mostrar o envolvimento e a gente vai lendo essa história para saber o que vai acontecer. Achei muito interessante, tem um plot twist aqui que eu não imaginava, que eu achei muito legal. E é um livro, assim, tranquilinho, assim, para você relaxar, para ler e dar vontade de ler o tempo todo, rapidinho, assim, a gente lê o livro, porque é muito interessante, a gente sempre quer saber o que vai acontecer. Eu gostei muito desse livro, é um romance contemporâneo e aqui acho que é uma ótima pedida para sair da ressaca literária, que é um livro despretensioso, você vai ler e vai se divertir. Bom, um outro livro que eu também li, esse eu li há mais tempo, é A Pequena Ilha da Escócia, da Jane Colgan. Esse livro aqui também é muito legal. A gente vai conhecer aí uma protagonista que ela é dessa pequena ilha da Escócia, mas ela trabalha em Londres, ela saiu dessa ilha e a gente percebe que essa relação dela com essa ilha da Escócia, essa pequena ilha da Escócia, ela tem uma certa nostalgia, mas uma nostalgia meio negativa, assim, a gente percebe que essa relação não é muito boa. E aí, essa protagonista, ela vai trabalhar em Londres e ela tem uma paixão platônica pelo chefe, gente. A gente vai acompanhar toda a história, vai ter romance nessa história, a gente vai ver algumas situações também dramáticas aqui da vida da protagonista e é muito legal acompanhar. Ela vai querer voltar para essa pequena ilha da Escócia para ver como que ficou, né? O que aconteceu com as pessoas de lá desde que ela se mudou para Londres. Vai ser difícil para ela esse mergulho, esse resgate, mas é muito interessante o livro. Acho que é uma ótima pedida para você sair da ressaca literária. Outro livro que eu vou indicar aqui para vocês é A Filha Italiana. Na verdade, eu tô indicando a série, tá? As Filhas Perdidas. Esse é o livro 1 da Soraya Lane. Tem aqui A Filha Italiana. Quando esse vídeo sair, a gente já começou a leitura conjunta do segundo livro, que é A Filha Cubana, tá? Então, essa série são 8 livros. É bem baseada na série Sete Irmãs, né? Tem esse enredo parecido, mas com histórias completamente diferentes. Então, a gente vai conhecer aqui uma casa, Hope's House, né? Que ela é uma casa de mães solo, de antigamente, tá? Isso aí a gente tá falando do início do século XX, que vão para essas casas no momento em que vão ter os filhos e doam os filhos para adoção, porque por uma série de questões a mãe não tem condição de criar aquela criança, né? E aí, gente, tem mescla de passado e presente, então a gente vai entender o que esse passado com essa casa, né, com essa Hope's House, tem a ver com as histórias do presente. Então a gente vai conhecer aí protagonistas também do presente. Esse aqui a gente conhece uma protagonista que ela vai ter relação com a Itália, e aí nós vamos ver qual que é essa relação. Vale muito, muito a pena, eu adorei, tô adorando essa série. E super indico. Um outro livro aí que eu acho que a gente pode sair da ressaca literária, eu acho que uma boa autora pra gente sair da ressaca literária é Jane Austen, tá? Eu poderia dizer Orgulho e Preconceito, mas eu não tenho a edição física aqui para mostrar para vocês, vou até deixar a capinha aqui para vocês, que eu também acho que é um livro bom para vocês saírem da ressaca literária. Mas eu vou falar aqui de Persuasão também, né? É um romance que a gente vai conhecer 2 protagonistas e que a gente vai tentar entender a cabeça desses protagonistas
e vai tentar entender por que que eles devem ficar juntos ou não, né? A Jane Austen é uma autora, assim, que ela escrevia muito sobre a sociedade da época, sobre os costumes da época, então, sobre os valores da época e de uma forma muito crítica. Então é muito interessante a gente conhecer as histórias dessa autora, tá? Outra autora que eu acho, assim, que é maravilhosa para você sair da ressaca literária é Agatha Christie, né? A gente está falando aí da rainha do crime, da autora assim mais consagrada da história assim dos romances policiais. Então eu já indiquei outros livros para sair da ressaca literária da Agatha Christie. Hoje eu vou indicar Morte no Nilo. Morte no Nilo, assim como Persuasão, tem adaptações, né? Então tem até uma recente que eu assisti, que eu achei super interessante. É uma história muito legal, com crime, e aí vai ter um detetive que vai estar de férias, mas vai ter que se envolver ali na resolução desse crime. E é o Hercule Poirot, né? Clássico, super conhecido aí das histórias de Agatha Christie. As histórias da Agatha Christie, elas são super imprevisíveis, assim. Eu, pelo menos, leio e não consigo decifrar muito bem a situação. Esse aqui, eu até consegui um pouco. Eu cheguei perto de desvendar, mas os outros dela, assim, que eu li, nenhum deles eu cheguei perto de desvendar esses mistérios, tá? Então, eu super indico Morte no Nilo ou qualquer um da Agatha Christie, para falar bem a verdade. Bom, vamos aí de literatura nacional. Vou falar de Jorge Amado, mas eu vou falar de Gabriela Cravo e Canela. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito dele, que é Capitães da Areia. Esse eu não recomendo ler para sair de ressaca literária, porque eu acho que a gente se envolve muito emocionalmente. Eu, pelo menos, né, me envolvi muito emocionalmente. Foi um livro que me gerou bastante reflexão. Esse livro também me gerou reflexão, tá? Gabriela Cravo e Canela fala sobre a liberdade da mulher, sobre a liberdade sexual da mulher. Então, assim, é muito interessante da gente ler essa história, mas ela é escrita de uma maneira diferente. A gente vai conhecer a Gabriela, que ela é uma retirante nordestina. Na verdade, ela não tem muito lugar. Ela vai para onde o fluxo for, onde ela tiver a fim de ir, ela vai, e ela vai conhecer o outro protagonista dessa história. E a gente vai entender como que vai ser a relação desses dois, tá? A gente vai ver o quanto ela é uma mulher livre, que não tem amarras, não se prende a nada, nenhuma convenção, a nada. Então a gente vai refletir aí sobre essas questões, sobre a liberdade sexual da mulher, sobre a liberdade de escolha da mulher. E é um livro muito gostoso de ler, eu adorei, super indico. Bom, o outro livro que eu indico é esse aqui, Cira, da Maria Dueñas. Esse livro aqui é a continuação do livro O Tempo Entre Costuras. Eu não sei se vocês leram O Tempo Entre Costuras, que eu amei, e esse é a continuação, também é muito legal, tá? O Tempo Entre Costuras vai ser uma história ali que vai ser ambientada em meio à Segunda Guerra Mundial, e aqui vai ser o posterior. Eu não vou falar muito sobre essa história porque é uma continuação, então eu acho que vale a pena você pegar os dois livros, tá? Acho muito interessante esse daqui. Não é um livro que também vai gerar reflexão, é um livro que vai ter coisa mais tensa, mas acho que é um livro que é interessante porque tem questões de espionagem também. Eu acho que é legal a gente dar uma olhadinha por isso aqui também, tá? E agora eu vou finalizar, gente, com um livro que ele é tido como literatura de cura. Existe aí um gênero, uma categoria que está super em alta, que é a literatura de cura, e que a Coreia tem muito dessa literatura, tá? E esse livro que eu tô falando é Bem-vindos à Livraria Yeonundong. É esse livro que eu estou falando. Esse é um livro da Intrínseca, tá? Eu gostei muito dessa história. A gente vai conhecer essa protagonista, que ela é dona de uma livraria, e a gente vai ver como que vai ser a relação dela aí com outros personagens, com o funcionário da livraria, com uma outra pessoa que ajuda muito ela, que vende o café, vende o grão do café para a livraria, né, para o café da livraria, e outros personagens que vão surgindo também como clientes da livraria, etc. E aí a gente vai aprendendo com as relações entre eles, tá? Tem muitas indicações de livros, então é muito legal de acompanhar isso. Agora, esse livro aqui tem muitos erros de revisão. A história é muito legal,
Eu super indico, é uma história para sair de ressaca literária, mas é um livro que tem problemas de revisão, tá? Então você vai ver um monte de errinho, alguns erros que podem confundir o leitor, inclusive erros de quando tem uma fala de um personagem, troca o nome do personagem que disse, ou seja, confunde a gente um pouco, mas se a gente tá atento ali, a gente sabe que é um erro, que a gente sabe quem que disse aquela fala. Enfim, mas não é legal a gente ficar lendo dessa maneira, né? Mas é um livro que vale a pena a história, então tá aqui, eu super indico. Bem-vindos à livraria Yanundong, da Intrínseca. Eu vou passar os livros de novo para ir falando as editoras também, tá? Cira, da editora Planeta, é o segundo livro, é a continuação de O Tempo Entre Costuras. Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, da Companhia das Letras. Morte no Nilo, da HarperCollins, aquela coleçãozinha que tem os boxes, né? São 3 edições em cada box. É muito... Eu adoro essa edição, acho super bonitinha. Aqui eu estou falando de La Fonte, editora La Fonte, Persuasão. Também é um box. Ah, não, esse não é box, não. Esse não é box, não, é livro individual mesmo. Soraya Lane, A Filha Italiana, da editora Arqueiro. A Pequena Ilha da Escócia, também da editora Arqueiro. E Operação Paixão, também da editora Arqueiro. Então são esses livros que eu selecionei. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aqui embaixo os livros que vocês indicam para ressaca literária, para sair da ressaca literária. Me digam também se vocês já leram algum desses e se vocês concordam comigo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo.